Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo Lucas, Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, versículo 15. Palavra que Deus falou muito ao meu coração ontem à tarde com o pastor Glauco. Eu quero compartilhar com os amados irmãos. Lucas 14, versículo 15. Você que achou, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura prefacial da ministração da palavra nesta manhã. Quem achou, diga glória a Deus. Lucas 14, versículo 15, diz assim, só a parte A do versículo, diz assim: ora, ouvindo tais palavras, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te enaltecer, te bendizer, Deus, nesta manhã, agradecer pela tua presença viva em nosso meio, te agradecer, meu Pai, pelo teu mover já claro, notório, já denotado no nosso meio. Deus, obrigado, porque bom é estar no seio da tua família, bom estarmos em comunhão com os irmãos. Ali tu ordenas a tua bênção. Nós cremos, meu Pai, que nesta manhã tu tens ordenado a tua bênção sobre as nossas vidas, do menor ao maior. Nós cremos em milagres. Eu creio, meu Pai, enquanto estivermos pregando aqui, nossas lutas que não são nossas, são tuas, Deus. Deus, tu estás pelejando por nós. Eu te peço, meu Pai, intervém em cada plano, em cada sonho, em cada projeto, em cada desejo de cada filho teu aqui neste lugar. Deus, fala conosco. Usa-me nesse momento, Deus. Assim como tu fizeste, meu Pai, ontem à tarde. Deus, fala com teus filhos nesta manhã e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, queridos. Interessante que Jesus começa no versículo 15 e a palavra diz, ora, ouvindo tais palavras. E que palavras foram essas que foram ditas? Um homem que estava à mesa com Cristo, ele observa uma parábola que Jesus vai começar a colocar para todos que estavam ali naquela mesa, e ele ouve aquelas palavras, e a partir daquelas palavras, esse homem faz uma indagação a Jesus. Interessante que as palavras que Jesus estava falando naquele momento, ele estava se referindo a uma vez que ele foi até a casa de um fariseu, e aí na casa daquele fariseu, ele cura, faz um milagre na vida de um homem hidrópico, um homem que tinha inchaço, muito água no seu corpo, e Jesus o cura, faz uma cura milagrosa, mas ao mesmo tempo os que estavam ali à mesa, comendo pão à mesa daquele fariseu, eu não sei quantas pessoas tinham à mesa, mas indagações começam a surgir e Jesus faz uma parábola, começa uma parábola. Parábola, queridos, é uma figura de linguagem, ok? Uma história fictícia ou não, onde apresentada ela é para trazer uma analogia, fazer uma comparação ao que nós passamos. Algo que Jesus fazia muito bem, muito claramente, falar por meio de parábolas. Eu gosto disso, queridos, usar parábolas. Eu acho que é um método, assim, não é a minha, não tenho esse talento, mas eu amo pessoas que ensinam através de histórias. Conseguem trazer histórias para trazer um ensinamento. Jesus era muito, muito talentoso, obviamente, nessa área. E eu costumo falar que, porque alguns perguntam, por que Jesus falava por parábola? Não era mais claro falar logo as claras? Não era mais fácil falar as claras? Sim ou não? Sim, queridos. Seria mais fácil a priori. Mas é interessante, e eu trago sempre assim como exemplo, professor em sala de aula. Às vezes eu estou dando aula onde eu trabalho e eu vejo uma turma. E eu vejo que naquela turma, pessoas distintas, pessoas cada uma com grau de conhecimento maior ou menor, você tenta trazer um equilíbrio para a turma toda alcançar aquele conhecimento, mas você vê aquele que não quer nada com a hora do Brasil. E você vê aquele que está ávido por querer mais, né? Ávido por querer mais. E assim é a tua aula ali. A tua aula é como se fosse uma parábola. E vai saltar nos olhos de alguém que fala, puxa, eu quero mais. É aquela aula que gerou naquela pessoa um querer mais se aprofundar. A parábola nada mais era do que essa figura de linguagem que Jesus usava para despertar nas pessoas querer saber mais. Querer saber mais daquela história, mais o porquê daquela colocação. E quantos surgiram, quantos tiveram, os discípulos tinham a revelação da parábola e aqueles que realmente ficavam ávidos por saber mais. Então a parábola desperta nas pessoas, ou melhor, desperta as pessoas que estão desejosas em querer conhecer mais. Ah, eu quero saber mais. Por que disso, Jesus? Por que tu falaste disso? Outros não estão nem aí. Parábola, qualquer coisa, como se fosse pérola jogada aos porcos, como Jesus fala. Mas para outros, espera aí,
que ele quis falar sobre isso? Peraí, essa aula, mas sobre esse aspecto, professor, e se nós pensarmos nesse sentido? Poxa, esse cara é diferente. Essa pessoa aqui eu vou chamar em particular, eu vou dar um conhecimento a mais para ela. Outros, você falou, você pode falar A, pode falar B, pode falar C, ela não está nem aí. Não desperta nada dela porque ela não deseja aquele conhecimento. Mas Jesus usava essa metodologia, usava essa figura de linguagem para atrair as pessoas, sejam histórias fictícias ou histórias verdadeiras, mas ele queria trazer um ensino a partir daquela história. E ele começa a falar da história de um casamento. Olha, quando você for no casamento, faz o seguinte, senta na última fileira, não senta na primeira não. Porque se você sentar na primeira, você corre o risco de ter algum visitante mais ilustre que você. Aí você vai ter que ceder o lugar, vai passar uma vergonha porque vai ter que sair do primeiro lugar, ir lá para o corredor e sentar lá atrás. Faz o seguinte, senta no último banco. Porque o que pode acontecer é de alguém olhar para você e falar, olha, por favor, vem aqui mais para frente, senta aqui. E aí você vai ser honrado. E Jesus começa a falar sobre humildade. Né? Aquele que se coloca como humilde vai ser exaltado. Mas aquele que se exalta vai ser humilhado. Então, começa humilde, senta lá atrás, porque talvez alguém o chame para sentar na frente e vai ser uma honra imensa. Jesus ensinando o quê? Humildade, para quem queria se aprofundar naquele ensino. E aí, a partir de todos os ensinos, olha o que diz o versículo 15. Ora, ouvindo estas palavras, no meio de uma ceia, no meio de um jantar, no meio de uma mesa, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, uns que estavam com Jesus, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino. Era uma ceia, queridos. Só que aquele homem estava falando o seguinte, olha, eu quero ter essa presença sempre na minha vida. Eu quero não estar apenas nessa mesa física. Eu quero estar na mesa eterna contigo, Deus. Bem-aventurado, feliz o homem que come o pão do reino de Deus. Bom é estar no teu reino. Eu quero estar à mesa, porque na parábola anterior, na verdade é uma parábola só, com vários ensinos, com várias histórias, mas na história anterior, Jesus também fala o seguinte, olha, por que você, quando você é convidado, você convida alguém, na maioria das vezes você espera daquela pessoa uma recompensa. Você não convida por não ter interesse. O ter interesse é porque ela pode te recompensar em alguma coisa. Aí você convida ela. Aí só que Jesus fala, bem-aventurado aquele que convida sem interesse. Convida aquela pessoa que não pode recompensá-lo em nada. Convida aquela pessoa por amor. Não porque ele pode dar algo em troca, mas pelo amor àquela pessoa. E Jesus começa a falar isso sobre essa recompensa, que não é recompensa de que o homem pode dar, mas recompensa que Deus pode dar. Aí aquele homem na mesma hora na mesa fala, peraí, então eu quero comer pão no reino de Deus. Eu quero recompensa de Deus, não quero recompensa de um homem. Aquele homem começa a entender, queridos. Um que estava à mesa, pelo menos, já destacado aqui, teve essa curiosidade e foi além do ensino de Jesus. Poder da parábola. Despertar no homem e na mulher o desejo de conhecer mais a Deus. Amém, meus amados? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí Jesus começa uma nova história, dentro da mesma parábola. Olha aqui de versículo 16. Ele, Jesus, né? Porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou... Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Guarde aqui, queridos, amém? Esse certo homem aponta para Jesus, tá bom? E ele convida, a Bíblia diz, ele fez uma grande festa e convidou a muitos. Olha o que diz o versículo 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. Quem são os convidados? Ou melhor, quem são os servos? Sou eu, você. Esse certo homem aponta para Jesus, que está convidando. Esse servo que vai convidar, sou eu e você. É a igreja. Amém, meus amados? Deus nos chamou para convidar pessoas para o reino. E Jesus começa a fazer essa parábola e ele diz o seguinte, olha, ele porém respondeu, versículo 16, certo homem deu uma grande ceia, convidou muitos. Convidar muitos não é convidar todos, ok? Ele convidou muitos. Não convidou todos. Convidou muitos, ou seja, alguns sobraram. Alguns não foram convidados. Eu quero que você sempre se coloque nesse meio. Você é quem vai convidar. Você é quem vai atrair pessoas para esse lugar. Mas, na regra, diante de uma regra comum, a gente vai convidar aquelas pessoas que nós temos maior apego, são mais achegadas a nós,
estão no nosso círculo de familiares, estão nas pessoas conhecidas. Mas Jesus diz que o convite dele foi feito a muitos, mas não a todos. E eu quero me prender um pouquinho sobre isso, queridos. Porque, queridos, Jesus morreu por todos, amém? Jesus morreu por todos. O convite dele tem que ser feito a todos. Mas o convite foi feito não a todos, foi feito a muitos. Eu quero meditar nessa passagem, queridos, porque eu sou esse agente de convidar. Eu sou esse agente que convida. Eu sou esse agente que traz vidas até esse lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre inclusão nesta manhã. Amém, queridos? Vamos falar bastante, ou melhor, só sobre isso. Só sobre isso. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? O convite é para todos. Jesus é para todos. Amém, meus amados? Mas como eu abordo essa pessoa atípica para estar aqui é diferente. Como eu levo esse convite a essa pessoa é diferente. A gente fala muito sobre isonomia, né? No direito no direito administrativo existe a isonomia formal e a isonomia material. O que é a isonomia formal? É o que está na lei, artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Isonomia, todos são iguais. Amém? Homens e mulheres, direitos e obrigações são iguais. Quem está entendendo, diga amém. Isonomia material. Lei Maria da Penha, específica para a mulher, quando está vulnerável. E outras leis específicas para determinadas pessoas. Ou seja, a isonomia material é tratar diferente os que são diferentes. Não é tratar todo mundo igual. É você entender a peculiaridade de cada um e tratá-lo. Isso é isonomia material. A formal é todos são iguais. Jesus morreu por todos. Amém. Ele não faz acepção de pessoas. Isonomia formal é para todos. Mas material é como eu vou levar esse Jesus para uma pessoa típica. Como eu vou levar esse Jesus para uma pessoa deficiente visual, Márcio? Como eu vou levar esse convite a uma pessoa que tem uma deficiência de audição, física? Será que eu estou preparado para convidar? Porque senão eu vou convidar apenas muitos, mas não todos. Vou convidar aqueles que estão dentro do meu círculo de amizade, aqueles onde eu tenho contato. Talvez eu não tenha sido preparado para convidar da melhor forma, mas o Márcio é. O Márcio vai convidar melhor do que eu. Mas você que tem um filho atípico, você vai convidar muito melhor uma família que é atípica. Deus, a questão é tudo como eu entendo o que eu estou passando. Por que Deus me fez assim? Por que Deus me colocou nesta família? Por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Talvez você seja a resposta para levar o convite não a muitos, mas a todos. Alcançar aqueles que não são alcançados na normalidade do convite. Jesus morreu por todos, mas quem convida sou eu, é você. E talvez não estejamos preparados e nos nossos preconceitos ou nas nossas ignorâncias, apenas convidamos aqueles que estão ao nosso redor. Porque é mais fácil. Eu entendo. Mas Deus já te preparou, meu amado, se você está aqui, e se você vive alguma situação atípica, tem alguma deficiência no seu corpo, algo visível ou não, saiba que não é à toa, tem um propósito maior. E Deus já te chamando para preparar algo além. Ah, pastor, eu venci as drogas. Certamente Deus quer trabalhar com você nessa área. Ah, pastor, eu tive um casamento muito difícil, quase me divorciei, mas Deus restaurou meu casamento. Deus quer te usar nessa área. Deus quer te convidar a todos, não a muitos. Porque quando eu convido muitos, alguns ficam de fora. Amém, queridos? Então o preparo é meu, o preparo do convite sou eu que vou fazer. Porque o convite, Jesus já morreu por todos. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então isso tem que ser despertado em mim. 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Esse servo sou eu, você. Nós vamos convidá-los. Amém? E aí que eu digo, queridos, o que Deus permitiu você passar. Né? Nós temos uma igreja aqui que nós estamos lutando para ser uma igreja de inclusão. Amém. Não temos ainda uma Bíblia em braille. Não temos. Ah, pastor, não temos cegos. Isso não importa. Amém? A igreja tem que estar preparada. Então nós temos que correr atrás de uma Bíblia em braille.
Eu tenho conversado com o Márcio sobre isso, para me ajudar sobre isso. É caríssimo a Bíblia hebraica, queridos. Caríssimo. Caríssimo. Um livro, o Evangelho de João, é quase 5 mil reais. Estou falando do Evangelho. Mas tem lugares que dão gratuitamente. Sociedade bíblica. Agora, tem que lutar. É uma briga. Então, essa briga não é apenas de um ou dois, mas é de todos nós, amém? Mas eu confesso que o Márcio tem mais possibilidade. Me perdão, Márcio, de pegar por testemunho, tá bom? Porque o Márcio, ele tem a visão mononuclear, né? Monolar. Ele enxerga apenas de um olho. Então, queridos, quando eu começo a entender que alguém passou por esse problema, ele é a pessoa mais provável para provocar e trazer acesso para outras, pelo problema que ele passa. O convite é conosco. Quem faz o convite somos nós. Se o convite vai ser feito de uma forma certa ou errada, é conosco. Mas olha o que diz o versículo 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, a saírem, né, a desistirem. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Me exclui disso. Então, a primeira desculpa entre aqueles muitos que foram convidados. Olha, agora eu comprei um campo. É meu lazer. Ah, mas eu tenho que ir para o meu lazer, eu tenho que ter meu tempo. E todos nós temos que ter o nosso tempo, queridos. Mas o tempo de Deus é em primeiro lugar. É em primeiro lugar. O primeiro álibi da desculpa de não servir e de não entregar o convite é o lazer. É meu lazer. Ah, como é que eu vou fazer no meu domingo, é o único dia que eu tenho? Pois bem, dê as primícias para o Senhor. Faça o teu domingo um domingo para o Senhor. Amém? Deus vai te honrar, tenha certeza. Amém, igreja? Versículo 19. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Trabalho. Outra desculpa, trabalho também. Não posso domingo. Não venha domingo, venha quarta. Venha sábado para evangelizar. Faça alguma coisa. Alguns realmente trabalham. Domingo é muito difícil, por escala. Mas o dia que você puder, venha estar conosco. Venha buscar a Deus. Amém? Venha se envolver. Mas todos começaram a se escusar, se afastar, desistir do compromisso. Versículo 20. E outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. Agora casou. Agora já são problemas, questões pessoais. Né? E começa a criar álibis para não servir. Primeiro, lazer. Segundo, trabalho. Terceiro, assuntos pessoais. Eu sei que isso não acontece no nosso meio, não. Né? Mas são álibis costumeiros, queridos, que nos afastam e nos incentivam a nos excusarmos daquilo que Deus tem para nós. O convite era para aquele povo. Era para muitos. Mas os muitos não quiseram, se excusaram. E olha que diz versículo 20. Versículo 21 diz assim. Voltando o servo, tudo contou ao seu. Então, irado, o Senhor ficou irado com aquilo, queridos. Ele fez um banquete. Assim, queridos, hoje tem um banquete aqui espiritual. Tem um banquete. Amém? Mas, graças a Deus, estamos aqui. Ontem não estávamos. E nem sempre vamos estar em todos os lugares, obviamente. Mas é algo para refletirmos. Mas foi preparado um banquete. E aquele senhor ficou irado, porque ele convidou muita gente do seu convívio. E ninguém apareceu. Todos deram uma desculpa. E ele ficou irado, e realmente é algo que nos leva à ira. Leva a inconformados nós ficamos em ver um banquete desse e as pessoas não decidirem desfrutar do banquete, desfrutar da palavra de Deus, da presença de Deus. E aquele senhor fica irado. O pastor Glauco ontem falou sobre essa ira, que é uma ira realmente... uma ira que pertence a Deus, queridos. É uma ira contra o pecado. É uma ira contra a negligência. Quando você vê Jesus entrando no templo, aqueles mercadores fazendo da casa de Deus uma casa de mercado, Jesus levanta aquela mesa, joga tudo no chão. Isso é o quê, queridos? Isso é o quê?
É ira. Ira contra o pecado. Ira contra a desordem. A casa de Deus é casa de oração. E Jesus, ele fica irado com aquilo. Amém, meus amados? Porque o pecado nos leva à ira. O banquete está pronto e gera ira naquele que preparou o banquete para que todos desfrutassem. Aí o pastor Glauco falou um pouquinho sobre os últimos acontecimentos que nessa semana que aconteceu, né, uma criança, uma jovem autista, caiu no precipício, no mirante, né? Então, estava com a sua família e, num momento, a criança saiu correndo. E quantos anos ela tinha? 11. E caiu no precipício e morreu. E a maioria das pessoas condenando os pais. Uma tragédia, queridos, que pode acontecer em qualquer família. Uma tragédia que pode acontecer em qualquer família. Ainda mais numa família típica, onde qualquer situação é um risco. E sentenciando os pais, dizendo que foram negligentes, queridos. Meu Deus do céu. Se coloca um pouquinho, um minuto no lugar desses pais. Falamos do que não conhecemos, falamos do que não sabemos, julgamos do que não passamos. E quando fala isso, quem? O pastor Glauco falou isso. Eu fiquei irado. Porque o pastor Glauco tem um filho autista. Fiquei irado com a ignorância das pessoas em cobrarem daquela família uma atitude que elas nem sabem o quão difícil é. Estávamos em um momento de lazer. E uma tragédia acontece, como acontece em outras tragédias, em qualquer outra família. Mas por que eles são negligentes? Então, queridos, eu vi o pastor Glauco irado com aquilo que estava acontecendo. E ele está numa posição que tem que se irar. Na verdade, todos nós temos que nos irar. Amém? Porque Jesus ficaria irado, como nessa parábola, ele ficou irado com o banquete que estava pronto e negligenciaram o banquete. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa semana ainda, uma criança autista amarrada num vaso sanitário numa escola particular. É isso aí, queridos. É ira. Você fica irado com isso. Você não entra na tua cabeça, é inconcebível isso. Né? Uma tamanha maldade. A gente volta, né, Pablo? Na Idade Média. Onde os manicômios, as pessoas eram amarradas, eram trancadas, violentadas, por falta de conhecimento. Mas hoje não falta conhecimento. Hoje não é ignorância. Hoje é realmente o extrapolar do pecado. Não existe nem extrapolar do pecado. É pecado. Quem está entendendo, diga amém. E aquele servo olha para aquela situação, ele fica irado. Meu Deus, como pode acontecer isso? Ele continua, versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para cá, para aqui, os pobres, os aleijados, os cegos e os... Eu quero os que não foram convidados. Eu quero os pobres, cegos, coxos, aleijados. Mas o que me chama a atenção, queridos, porque não basta ficar irado. Aquele servo ficou irado e na mesma hora, sai depressa. Tem que dar resposta para a situação. Tem que ter. A igreja é a resposta para a sociedade. Temos que dar uma resposta. Amém, meus queridos? O pastor Glauco falou sobre aborto. Hoje, a única resposta que há para o aborto ainda é a igreja. A única palavra contrária ao aborto é a igreja. Se não fosse a igreja, já tinha passado o aborto há muito tempo. Mas a igreja é a última palavra, a última resistência ao aborto. E glória a Deus por isso. Tem que ter resposta, queridos. Não basta a ira, tem que haver respostas. E o que eu falei no início, queridos, o convite, a resposta é o convite. A resposta ao que você vivencia, você é a melhor pessoa para convidar. Você é a melhor pessoa para abordar, para conversar sobre o assunto, porque você passou ou passa por isso. Você é a resposta de Deus. Pastor, por que eu passei por isso? Porque você é a resposta de Deus para tratar outras famílias. Você tem uma expertise dada pela vida e pelo conhecimento de Deus para abordar essas pessoas, essas famílias.
e tratá-las da melhor forma. Não foi à toa, querido. Não foi à toa. Não adianta eu ficar irado em casa, mas tem que despertar algo em mim, uma resposta para a sociedade. E a minha oração é que Deus levante vidas nesse lugar. Como Deus tem levantado, queridos. Nós temos um ministério de inclusão aqui abençoado. Abençoado. Pessoas trabalhando com todo afinco. E glória a Deus por isso. Mas eu quero Deus levantando pessoas, olha, trabalhar com drogados. Se Deus te libertou disso, começa a entender o teu chamado. E o pastor Glauco falou sobre vários vícios, né? Porque hoje as drogas não se limitam apenas às drogas ilícitas, as drogas lícitas. O jogo, as bets da vida. Que hoje é o maior vício que a população está passando. É legalizado, infelizmente. O vício está autorizado. E as pessoas estão se viciando. Pois bem, mas tem pessoas sendo libertas e tratadas. E Deus vai levantar essas pessoas para atingir outras que estão passando por essa dificuldade. Não é à toa, queridos, que você passou ou passa pelo que você vivenciou. Você é a resposta de Deus nesta sociedade. Esse Senhor, ele podia ficar calado, ele podia ficar irado, mas não, vou responder. Não, tem muitos, então vamos àqueles que não foram chamados. Aí pobres, cegos, coxos, vão a todos. E o versículo 22 diz: depois lhe disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste. E ainda há. Queridos, aquele servo saiu pelas ruas, chamou os coxos, os aleijados, os pobres, os atípicos, os que entendem o seu gênero como de outro. Tem que ir à procura, tem que convidar. Tem que mostrar o amor de Deus. E Deus levanta pessoas que já venceram essa área para trabalharem com isso. São os marginalizados. Aqueles que a sociedade disse que não tem jeito. Chega de convite para aquela população. Chega não, queridos, entendo o que eu estou falando. Mas que seu convite seja amplo. Não cerceie outros de serem convidados. Porque só foram convidados muitos, mas tinham que ser convidados todos. E o convite parte de mim. Eu preciso ser preparado por isso. E quando o convite foi feito para aqueles que não foram chamados, ainda havia lugar, queridos. Ainda tinha lugar mais ainda. Olha quantos ficariam de fora. Porque foram chamados todos aqueles marginalizados e ainda sobrou lugar. Olha quantos ficariam de fora se apenas os muitos fossem para lá. Olha quantos estão lá fora, queridos. Olha quantos são esses, além dos muitos. E o pastor Glauco falou sobre uma estatística, né? O Pablo também. Nos Estados Unidos foi feito para cada 35 pessoas, uma autista. Atualmente tem sido essa proporção. Em sala de aula. Ou seja, como se fosse em cada sala de aula um autista. Então, queridos, quando a gente olha para tudo isso, a demanda está aí. A demanda está batendo a porta. Nós é que não estamos sabendo convidar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Deus nos chamou para isso. Seja você ter passado por algo semelhante ou não, queridos. Temos que nos preparar. Amém? A minha oração é que Deus levante ministérios nesse lugar. Homens e mulheres, passando ou não por essa situação, venham se colocar na brecha. Não pede nada para mim não, queridos. Faz. Faça. Não espere não. Tem o Jefferson. Jefferson veio de uma família humilde. Veio de dificuldades. Está aí trabalhando com quem? Com crianças, com jovens que não tiveram condições. Que não tiveram uma oportunidade. Ou seja, ele fez daquilo que ele sofreu uma resposta para a sociedade. São essas respostas, queridos, que nós temos que ter. Ah, pastor, eu sou muito douto, muito conhecedor. Pois bem, Deus vai te levar para pessoas doutas, conhecedoras.
pessoas que têm um argumento sempre contrário à palavra muito forte, ateus muito convictos. E Deus vai te levar a dar sabedoria para você abordar essas pessoas, ricos ou pobres. Às vezes também marginalizamos os ricos, como se eles tivessem tudo. Sem Jesus vão para o inferno, queridos. E quão difícil é você pregar para um rico. A Bíblia já diz isso. Então, cuidado com os nichos que nós fazemos para nós mesmos. E quando fazemos nichos, outros estão sendo colocados de lado. E criamos álibis. Vamos criando álibis. Álibis e álibis. Ah, não, amanhã eu tenho que 3 semanas eu tenho que viajar, na última também não deu para viajar porque eu vou trabalhar, na última eu tenho que trabalhar, são minhas questões pessoais agora. E a sociedade sem resposta. E Deus nos chamou para isso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Respondeu, 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga aqui no português, é muito ruim essa interpretação. Como nós falamos, na verdade, essa tradução, né? Quando nós falamos sobre grego, hebraico, são nomes muito pobres, né? Ou seja, um nome só tem vários significados. Tanto no hebraico como no grego, então vários significados. Então você tem que extrair do contexto. E no grego aqui é anankizô, no grego, quer dizer por permissão, ou obrigação, ou convencimento. Tá bom? No contexto aqui, por ser um convite, eu entendo, faço a leitura melhor, convencimento. Amém? Então eu leio desta forma. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e convence a todos a entrar, para que fique cheia a minha... o Senhor queria a casa cheia. Convencer, queridos, é um processo. Conhecimento tem que ter argumentos. Eu confesso que eu talvez não tenha os argumentos que você tem, porque você viveu. Convencimento faz parte de história de vida. Eu não tenho como falar, o problema é a pessoa que não tem uma visão perfeita. Ele vai falar para mim, pois bem, pastor, mas o senhor até enxerga perfeitamente, né? Eu não enxergo. Ah, pois bem, pastor, mas o senhor... Teus filhos são típicos, não tem nenhum filho atípico. E é fácil falar. E realmente, o que eu posso te ajudar? É o que eu posso falar, queridos. Mas outros que vivenciam isso vão falar, peraí, mas olha, a gente consegue fazer uma rede de apoio. Eu posso te ajudar também. Eu posso um dia ir na tua casa para te liberar um pouco. E assim é a família, queridos, é sem igreja. Se a igreja entender isso, queridos, certamente somos uma família. Somos uma família. Amém? Um ajudando o outro, amar o seu próximo como a ti mesmo, ajudando nas necessidades. Amém, meus amados? Glória a Deus. E a casa ficou cheia. A minha oração é que essa casa fique cheia. Em nome de Jesus. Não apenas por aqueles que nós temos intimidade, mas por aqueles que fogem do nosso contexto de vida. Eu não sei como é ter um filho atípico, autista. Eu não sei como é ter um filho com síndrome de Down. Eu não sei como é ter um filho ou um amigo com um problema de visão, de audição. Não sei. Mas eu quero aprender. Podemos aprender. Então, querido, Deus desperte isso em você. Nós somos a resposta para a sociedade. Esse convite não pode ser a muitos, tem que ser a todos. E como eu falei, queridos, esse convite a todos é uma isonomia material, ou seja, tratar diferentes os que são diferentes. As pessoas são diferentes. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Isso é isonomia material, é saber diferenciar. Olha, esse aqui é diferente, então eu vou tratar diferente. Isso no nosso meio é difícil, queridos. No meu trabalho é difícil. Algumas pessoas chegam, poxa, mas por que ele ou ela tem essa benéfice? E aí, às vezes, tem que conversar e pode dizer, cara, poxa, tem 3 filhos, cara. Ela vai chegar um pouquinho mais tarde, aguenta aí. Pensa nela, para de pensar só em você, faz o teu. Faz o teu. Como é difícil pensar, ter essa sensibilidade de olhar para um terceiro e que não da mesma forma que você é. Às vezes dentro da igreja, queridos. Ah, mas eu venho em toda escala, por que ele não vai? Tu já parou para pensar por que ele não vem? Será que é porque ele não está nem aí com a hora do Brasil? Ou você já passou 24 horas na casa dele?
Para você entender quão abençoado é ele estar aqui um dia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é isonomia, queridos. Tratar diferente os diferentes. Mas é mais fácil tratar todo mundo igual, né? Aí não conseguiu, prometeu. Está fora. Mas a sensibilidade do homem e da mulher de Deus é identificar as diferenças e tratar de forma diferente. Se a pessoa é atípica, queridos, eu tenho que olhar para ela de uma forma diferente. Daqui é típica. Eu tenho que ter esse olhar, eu tenho que ter essa sensibilidade. A igreja precisa entender. Amém? Senão a criança vai entrar aqui gritando, pulando, e você vai olhar de cara feia, porque tu não entende nada. Porque tu só convida muitos, e não todos. Porque você é seletivo. Mas você vê aquela situação e fala, peraí, procura saber o porquê. Quem são os pais, o que está acontecendo? Peraí, eu quero ajudar. Isso é igreja, queridos. Amém? Nesta manhã, a minha oração, assim como foi ontem à tarde, que Deus venha te levantar. Em nome de Jesus. Com esse olhar de Deus. Esse olhar de olhar o diferente e tratar diferente. Esse olhar isonômico, esse olhar de amor. Esse olhar de receber, de acolher. Amém, meus amados? Hoje a gente vai apresentar aqui a Isabela. A Isabela é irmã do Heitor. A Isabela e o Heitor, filhos dos meus queridos Sérgio e Carla. Uma família atípica. Uma família que tem o Heitor, que é atípico, é autista. E que presente eles foram para esta igreja. Ouso afirmar, queridos, que essa família mudou a igreja. Mudou a igreja. Essa família nos trouxe uma situação que nos levou a dar uma resposta. Não é Pablo, Érica, todos que estão aqui, nos levou a dar uma resposta. Abrir os nossos olhos para essa demanda que é 35-1. Ou seja, aqui tem até mais, proporcionalmente tem mais do que essa 35-1. Então, queridos, abra o seu coração, amém? Abra o seu coração. Ah, pastor, não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso, queridos. Se você não se sensibiliza com isso, vai para outro lugar, queridos. Procure outra igreja. É a melhor coisa que você faz. Melhor coisa que você faz. Mas se você se preocupar com isso, se você se sensibiliza com isso, você está no melhor lugar. Tenha certeza disso. E juntos nós vamos crescer em conhecimento, em amor, em amadurecimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus.